Boa tarde, galerinha. Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu gostei. E é isso, galerinha. Tô aqui no interior, galera. Deixa o seu gostei, se inscreve no meu canal, galerinha. Vou mostrar um pouco do meu dia a dia, todos os dias, pra vocês, meu povo. E é isso, galera. Olha o pezinho de mamão, a coisa mais linda que tem ali, ó. Olha o tamanho desse mamão, meu povo. E ele ali, ó, traquinando, traquinando. Ei, Luiz, faz um legal pra cá, ó. Ei, Luiz, faz um legal pra mim. Ei, galera. Ó, valeu, boy. E é isso, galerinha. Você que está chegando aí, ó, curte, comenta e compartilha, se inscreve no meu canal e deixa o seu like.